Paz e luz em sua vida. Continuando a palestra sobre pais sacerdotais ou pais sacerdotes, queremos abençoar a sua vida e dizer em nome de Jesus que a base de toda a sociedade é a família. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família é destruída, a sociedade também é destruída. A base de tudo é a família. E a família é uma instituição criada por Deus. É o primeiro grupo que um ser humano participa. Pais sacerdotes, trata-se da filosofia onde somos sacerdotes de Deus para cuidar daquilo que Deus nos deu, que são os filhos. Cuidar com prazer, cuidar com alegria. E um dos cuidados que os pais sacerdotes devem ter é o que eles estão ministrando para os seus filhos. O que eles estão passando para os seus filhos? Quais são os princípios comportamentais que eles estão gerando em seus filhos? Alguns pais ministram coisas boas e outros ministram coisas erradas para os filhos. Como assim, pastor? É o pai que manda fumar maconha? É o pai que manda assaltar? Não é isso. São princípios comportamentais. Por exemplo, você pode ministrar esperança aos seus filhos e pode ministrar murmurações. Você pode ministrar confiança em Deus e pode ministrar raiva de Deus. Você pode ministrar falsidade e você pode ministrar fé, força. Então, estamos sempre ministrando algo para os nossos filhos e este algo vai influenciar lá na frente da estrada que ele começa a caminhar. Como um sacerdote ministra, intercede, você deve ministrar aos seus filhos o melhor e não repassar para eles fatos negativos que aconteceram na sua vida. Vamos dizer, por exemplo, se seu pai era bruto, ignorante, você não vai ministrar ignorância para os seus filhos. Vai mostrar para ele que o melhor caminho é a sabedoria. Deve-se haver uma preocupação em administrar o tesouro que Deus te deu, chamado filho. Que você deve administrar com prazer e não com raiva, ou porque tem que administrar mesmo, né? Tal, não. Mas o prazer de ser útil. O prazer de ser útil para alguém que Deus te deu. Princípios comportamentais são gerados na infância da criança, como carinho, amor, depressão, pensamentos fantasiosos ou pensamentos lógicos e inteligentes. Como ser um pai e uma mãe que ministra princípios corretos? Como ser um pai que dê ao filho o melhor do seu tesouro? A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração e dá. E o mau homem tira do seu bom tesouro do seu coração e dá. Então, para nós sermos bons pais, temos que cuidar primeiro de nós mesmos. Ou seja, como é que estão as nossas atitudes? Porque os nossos filhos não irão escutar apenas nossas palavras. Eles irão escutar também e ver as nossas atitudes. Se mentimos, se somos hipócritas, se em alguma coisa somos errados, estamos automaticamente ensinando aos filhos a serem também. Você ministra aos seus filhos princípios comportamentais de responsabilidade, princípios comportamentais de verdade, princípios comportamentais de confiança. O trato com a mãe vai refletir no trato com a esposa. O trato com o pai vai refletir no trato com o marido. Isso é
Muitas vezes o que a criança não lembra se torna instintivo. Ou seja, eu fiz isso e não sei por que fiz. Porque na infância houve algumas atitudes que me ensinaram, e esse ensinamento não está mais na minha memória. Ele foi transferido, o arquivo foi transferido para o instinto. Então aquilo que não é mais memória se torna instintivo. Muitos pais semeiam na vida dos seus filhos derrota, porque dizem que eles vão ser derrotados, dizem que eles não são nada, são os idiotas, abestalhados, não vai sofrer. As maldições têm tudo a ver com hipnose e comportamento inconsciente. Conheço mulheres que foram amaldiçoadas, que não iriam casar, e elas se comportam, e quando aparece um casamento elas tiram. Não aparecer, elas tiram de lado. Aparecer, tira de lado. Ela mesma instintivamente busca o abismo que alguém disse que ela iria cair. Você está entendendo a profundeza das minhas palavras? Tem pessoas que instintivamente buscam o abismo que alguém disse que ela iria cair e ela mesma pula. Não precisa nem ninguém jogar. Sendo assim, o cuidado com as crianças devem ser redobrados. Não dá para criar a criança como Deus criou batata, ou seja, jogado no meio do mar. Porque hoje não é mais como antigamente. Você tinha um filho, soltava, ele ia para outro sítio, ia brincar, ia correr. Hoje tem droga, tem loló, tem tine, tem crack. Então você tem que trabalhar com os instintos dos seus filhos. E saber que existe um princípio chamado princípio da responsabilidade. Tudo isso que eu estou falando deve ser algo prazeroso. Como uma árvore tem prazer de colocar os seus frutos, assim nós devemos ter o prazer de ter os frutos e educar os frutos e apontar para Deus. Instintivamente seu filho pode parecer com você. E se seu filho parecer com você, isso é bom ou ruim? Pense comigo. Tá me ouvindo? Se seu filho parecer com você, isso é bom ou ruim? Se for bom, glória a Deus, vamos melhorar um pouquinho. Se for ruim, aí acende-se a luz vermelha. Não, pastor, eu não quero que meu filho ou minha filha se pareça comigo. Por quê? Porque eu me acho muito isso, muito aquilo. Pois vamos melhorar. Porque existe uma tendência muito grande. Podemos até arriscar uma porcentagem de 70% de seu filho parecer com você e da sua filha ser igual a você. Pastor, não diga isso, Ave Maria, crê em Deus Padre. Se meu filho parecer comigo, eu tô lascado. Não, não diga isso não. Porque nada há de tão bom que não seja melhorado, e nada que tenha algum defeito que não seja consertado. O Espírito Santo de Deus conserta. Como administrar princípios certos? Como fazer um ensinamento correto? Lembre-se que, principalmente na infância, você vai estar construindo nos seus filhos instintos. Instintos que podem ser mal, instintos que podem ser ruim, né? Por que esse moleque estava aí fazendo isso? Instintos. Porque está numa turma que tem um instinto. Se ele tivesse numa turma melhor, ele não faria isso. E instintos levam a pessoa desde a fazer uma coisa certa a fazer uma coisa errada. O instinto é para alguns a salvação e para outros a condenação. Quem forma os instintos? Os pais, juntamente com a genética. Se o pai ministrar ao filho segurança, o filho quebrou uma xícara, olha, não quebra a xícara, vamos comprar outra. Mas você é de miserável, você é um derrotado, você quebrou a xícara que eu mais gosto, tá vendo que você não tem futuro? Você não tem futuro, você é um idiota. Então você estará ministrando ao seu filho derrota, fracasso. Qualquer erro que ele fizer, ele vai se autopunir exageradamente, tendo tendências depressivas
de tendência a se achar um lixo. Porque a mãe dizia que ele era um lixo, o pai dizia que ele era um lixo, então ele vai se achar um lixo. Eu gostaria que o Brasil, os brasileiros, o mundo escutasse essa mensagem. Que podemos plantar nos filhos instintos reais. E podemos plantar nos filhos instintos canibais. Uma certa vez eu vi uma mãe reclamar da filha, porque a filha, ela namorava muito, e já com 12 anos, já ia com os terceiros namorados já, tal. Mas, com um pouco de conversa, eu na fila do banco, esperando, ela falou da filha, disse que ia meter o cacete nela, que a filha era danada, não podia ver um homem, não sei o que lá, tal. Mas quando ela se esqueceu do que ela falou da filha, lá na frente, ela conversando com a mulher bem alto, ela começa a contar que ela era uma danadinha também, e com 12 anos namorava gatos e cachorro. E eu, rindo, olhei pra ela e disse: então sua filha é igual a senhora. Aí ela olhou assim pra mim e fez: por quê? Eu digo: é igual a senhora. Aí eu expliquei pra ela: a senhora acha que sua filha é danada, tal, hoje a senhora é cinquentona, né? Mas a sua filha é igual a senhora. Quando ela tinha a mesma idade da senhora, ela começou a fazer a mesma coisa que a senhora fazia na mesma idade dela. E ela ficou pensando: não, mas eu namorava, mas estudava. Mas ela esqueceu que dizia que gaseava a aula para namorar. Então a filha era igual a ela. Quando temos filhos, temos a oportunidade de lidar com a nossa própria natureza, ou uma natureza parecida. Pais brutos, às vezes, têm filhos brutos, né? E aí ele vai ter que moldar esse filho perante a palavra de Deus. Nada melhor do que a palavra de Deus para ensinarmos princípios de responsabilidade aos nossos filhos. Ministrarmos para ele a visão. Quando o filho vem a esse mundo, ele vem sem nenhuma instrução, ele vem sem saber o que vai fazer. O sistema já está, né? O trem já está rodando. É você que vai mostrar para ele. E você ensina o que você destaca. O Rio de Janeiro pisou muito na bola com isso aí. Porque no Rio de Janeiro, na década de 70, 60, se destacava muito o malandrismo. Quem era o malandro? O malandro era aquele cara que não trabalhava e pegava todas as mulheres, e a mulher do otário. Quem era o otário? Quem trabalhava. Que saía de 5 horas da manhã com a marmitinha e voltava às 6 horas da noite. Então a criança que olhava isso, ele queria ser o quê? O otário que trabalhava ou o malandro que pegava todo mundo e não fazia nada? É claro que ele queria o malandro. Até hoje ainda nas favelas, crianças querem ser traficantes, porque se exalta a figura do traficante, com arma, com dinheiro, com mulheres. Então quando nós exaltamos alguma coisa, ou destacamos alguma coisa, mesmo que seja errado, nós criamos nos filhos um aprendizado daquela coisa. Então o que devemos fazer como pais sacerdotes? Destacar as coisas boas, destacar a vitória, destacar as pessoas que venceram, destacar as situações de superação. Você pode causar nos seus filhos depressão e um comportamento estranho através de ministrações estranhas. Ou seja, pessoas que não ensinam seus filhos a serem decididos. O filho chega a 50 anos, eu não sei se eu quero casar, não sei se eu não quero. Eu estou muito jovem, estou com 55 anos, estou muito jovem para assumir uma responsabilidade. Eu sou jovem demais. Aí depois está com 60, 80 anos, banguela. Eu não sei se eu caso, eu ainda estou muito jovem. Eu estou lascado aqui, mas estou muito jovem. Então, não sabem o que querem da vida, porque o pai e a mãe não ministraram para ele, não deixaram ele decidir algumas coisas ou ter essa capacidade. Ele era sempre um idiota que não tinha direito a escolher nada. Então, como ele não está mais na presença do pai nem da mãe para decidir por ele, então ele não sabe decidir, fica naquele vai e vem, vai e vem, vem e vai. Ministrando comportamentos. Pais sacerdotes ministram princípios comportamentais, crença em Deus, equilíbrio de vida. Ninguém é perfeito, todos temos nossas falhas, mas mesmo mediante as nossas falhas, podemos transmitir para os nossos filhos a nobreza
e não descarregar nele as descargas das nossas decepções. Ou seja, alguém é decepcionado com a igreja, com o pastor, aí fica falando mal da igreja, falando mal da igreja. Eu conheço filho de pastor que odeia a igreja, filho de presidente de convenção que odeia a igreja. Dos 11 filhos que ele tem, 3 são evangélicos e o resto tem raiva de igreja, porque o pai falava mal do pastor, falava mal da igreja, da irmã e do irmão e tal. E você pensa que não fica na cabeça do jovem, não? Aí onde você se engana. Fica assim. Você pode ministrar ações e pode também criar uma criança dividida quando você ministra divisões. E pode até criar comportamentos sexuais errados quando você diz para sua filha que o homem é bicho safado, que o homem não presta, que o homem é cachorro, é nojento, que homem nenhum serve para nada. Então ela vai fazer o que com o homem? Então ela pode ter princípios comportamentais sexuais estranhos. Mesma coisa o homem. Quando a mãe diz que mulher não presta, né? Ou o pai diz para o filho, mulher não presta, toda mulher safada. E o filho começa a ter esse comportamento. Como sacerdotes, devemos procurar ministrar aos nossos filhos o melhor, para que eles tenham o melhor. Alguns pensam que criam seus filhos até os 18 anos. Nós criamos os nossos filhos para toda a nossa vida. Aquela atitude, aquele conselho, ele não vai ficar somente por aquele período. Às vezes até esquece, mas lá na frente, mediante situações, aquilo que você ensinou aos seus filhos aparece. As suas inseguranças, guarde para você ou destrua elas, mas não repasse para os seus filhos. Como sacerdotes, ofereça para os seus filhos o melhor de Deus, o melhor desta vida, que ele pode ser, mesmo mediante as situações, bem melhor do que muita gente. Ministre aos seus filhos segurança, a segurança de ser um ser, um indivíduo que pode fazer diferente. Ministre para os seus filhos a palavra de Deus, mas não radicalmente. Não pode beijar, não pode namorar, não pode botar a mão na cabeça, não pode... Aí o guri fica até com raiva da religião. Ministre como se a religião fosse algo bom, que controla os instintos errados que o homem possa ter. E que o pastor, ele não é um santo, mas também não é um demônio. Um equilíbrio nas visões. Qual é a visão que você está dando ao seu filho? A visão de mundo. Alguém chega para um garoto de 10 anos e diz, ó, político é ladrão, pastor é ladrão, só ganha dinheiro quem é ladrão, só é rico quem é ladrão. O guri diz, você é ladrão. Tudo é ladrão, tudo não presta, tudo é ruim, tudo é safado, padre não presta, pastor não presta, espírito não presta, macumbeiro não presta, ninguém presta. E o guri vai entender o quê? Então saiba que você é um ministro. Você é um ministro que vai ministrar para uma criatura que veio de dentro de você algo bom. E aquilo que você não teve, procure dar para ele. Por exemplo, não teve carinho do pai. Ah, pastor, eu sou um jumento, porque meu pai e minha mãe me criou na porrada. Então você vai criar seu filho na porrada também? Não, você vai dizer, não, meu pai e minha mãe não teve a instrução. Eu não vou repetir o que meu pai e minha mãe fez. Eu vou fazer diferente. Outra coisa sobre ministração de comportamento e princípios comportamentais é a questão da separação. Quando a mãe quer tomar partido, a filha para ela, o filho, e ficam falando mal do pai. Ou o pai quer que a filha fique do lado dele e fica falando mal da mãe. O problema entre você e seu marido fica entre você e seu marido. Filhos é outra coisa. Pai sempre será pai, mãe sempre será mãe. Que o Espírito de Deus de sabedoria, o que estava aqui nessa terra antes dela ser formada, chocando a terra como um ovo, uma galinha choca seus ovos, que ele crie no seu coração sabedoria, para que você seja um bom sacerdote.
ministre perdão, ministre cura, ministre capacidade, ministre responsabilidade, ministre equilíbrio, ministre fé sobre os seus filhos. E controle-se perante os seus filhos, porque o seu filho, ele está num aprendizado. E ele vai aprender. Se você cospe na parede, cospe no chão, depois você vai reclamar do seu filho, porque ele vai cuspir também no chão e vai cuspir na parede. E você vai dizer, que menino ceboso, e o guri não vai saber nem por que fez isso. Sabe por que o guri vai fazer isso? Porque você fez. Instintivo. Trabalhando os instintos e a natureza do povo que Deus nos deu. Que povo é esse? Seus filhos. Ah, eu queria ser um presidente da república. Um pai é um presidente, é o presidente dos seus filhos. Pastor, eu queria ser um super economista. Você é o economista dos seus filhos. Pastor, eu queria ser um super-herói. Você é o super-herói dos seus filhos. Que tal? Né? Ministrar para ele tudo de bom que você possa captar. Você olha para um exemplo bom e você logo tenta aplicar na vida dos seus filhos, criando nele esperança, visão diferente de mundo, porque você é um pai sacerdote. Estamos nessa série de pais sacerdotes. Depois é só você colocar pais sacerdotes, Joilson de Assis, aparece em toda a série, que vai ser uma série de 15 palestras. Hoje falamos sobre gerando princípios comportamentais corretos. Como gerar e como nascem os princípios comportamentais. Como domar a natureza humana, como domar essa natureza que Deus deu para você, chamada filho. E como ser um sacerdote e ministrar para esse povo, que é seus filhos, o melhor de Deus. Com prazer e alegria. Deus nos dá a oportunidade de sermos, de termos e de ensinarmos. E sermos para os nossos filhos, até o resto da vida deles, padrões de comportamento. E eu abençoo você e seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em especial, quero mandar um alô todo especial para Ana Paula e seu Leopoldo. Foi a última conversa que nós tivemos, foi sobre pais sacerdotes. E ela gostou muito desse tema. Para o próximo tema, vamos falar sobre como ministrar esperança para os filhos. Paz e luz para você. Paz e luz na tua vida. Paz e luz.